Fala galera, Zavo Lima na área, tamo junto, é isso aí, na nossa sequência de aulas sobre a Guerra Fria. E a terceira e última parte dessa sequência, nós vamos então chamar de o fim da Guerra Fria, obviamente. Beleza? Então, ó, depois de ter discutido e possibilitado as questões dentro dos conceitos da Guerra Fria, falamos também sobre os conflitos da Guerra Fria e agora vamos então finalizar a Guerra Fria nessa terceira parte. Bom, pessoal, prova da PM de São Paulo, temos aí, obviamente, prova de soldado, onde o conteúdo Guerra Fria é muito exigente. E, obviamente, para o CFO, Barro Branco, que tem aí, né, a Guerra Fria como um grande tema, beleza? Bom, fim da Guerra Fria. O que nós podemos pensar? Inicialmente, pessoal, a gente tem a ideia de que a ideia geral, né, é mais do que isso, mas claro, né, que as questões estão centradas. O fim da União Soviética é automaticamente o fim da Guerra Fria, beleza? Então, nesta lógica, os anos de 1980, essa parte final ali, dividimos a Guerra Fria temporalmente em 3 períodos. O início, de 47 até ali os anos 60, 50, 60, e obviamente que o auge, os anos 60 e os anos 70. A partir dos anos 80 do século 20, começa o processo de fim da Guerra Fria. Nesse ponto, então, pessoal, a União Soviética, aquele lado, né, vermelho da guerra, certo? Estava entrando num colapso de crises. As crises estavam em 3 pontas aqui. Crise econômica, crise social, crise política. Beleza? O gigante vermelho soviético estava competindo com os Estados Unidos, na economia, na sociedade do mundo e na política mundial. Então nós temos a ideia de que a União Soviética, no quesito econômico, perdia bastante para o sistema capitalista americano, sobretudo na ideia de empresas, produções, principalmente bens de consumo. Havia uma crise muito grande na União Soviética de desabastecimento, falta de produtos mesmo, falta de competitividade. E tem que lembrar também, que é o nosso próximo assunto, que a globalização estava iniciando naquele momento ali entre os anos 80 e os anos 90. O neoliberalismo estava se tornando o sistema mais adepto à grande globalização do mundo capitalista. E obviamente que as empresas estavam conectadas com o mundo, estavam muito mais eficientes que as empresas estatais soviéticas. Então guarda aí, crise econômica de desabastecimento. Obviamente que a União Soviética gastava muita grana em gastos militares. Tá? O Estado pesado, oneroso, que gastava muito com os investimentos militares e que também, né, tinha uma burocracia muito grande. Então, desabastecimento, gastos militares geravam uma crise econômica. Dentre um dos principais gastos militares que a União Soviética vivia naquele final dos anos 80, pessoal, é justamente a Guerra do Afeganistão. A União Soviética tinha invadido o Afeganistão em 1979 e já estamos em 1989. 10 anos de ocupação militar soviética dentro do Afeganistão. E isso fazia com que os gastos públicos fossem muito grandes em relação à produção bélica. E a resistência afegã também era muito ferrenha contra os soviéticos. Além, obviamente, do apoio econômico e financeiro e militar que os Estados Unidos estava fazendo para os afegãos. Guarda isso que nós vamos lembrar dos conflitos do Oriente Médio e a gente sabe que, né, a ajuda americana, da inteligência americana para os chamados mujahidins, os guerreiros de Deus soviéticos, os guerreiros de Deus afegãos que resistiam ferreamente à incursão soviética dentro do Afeganistão. Vale lembrar, pessoal, que um desses caras, esses mujahidins afegãos, um deles é um saudita chamado Osama Bin Laden. Guarda isso, que é cenas de próximos capítulos. Você tem que guardar nesse momento, então, que os gastos com a guerra do Afeganistão, o Estado oneroso, poderoso, mas que gastava muito, né? A burocracia estatal soviética, as empresas ineficientes que não conseguiam competir nem abastecer a própria população. Isso gerava uma crise social.
uma crise de descrédito. A população soviética não aguentava mais as filas quilométricas no supermercado, não aguentava mais a burocracia soviética e, obviamente, que começou a querer buscar internamente, dentro do território soviético, uma abertura política, ou melhor, busca por democracia e também, obviamente, a oposição ao regime. Durante muito tempo, a União Soviética se fechava, dizia que não tinha problema nenhum, lembra da cortina de ferro, mas havia muito descontentamento por parte da sociedade soviética em relação ao regime fechado, com pouca ou zero ideia de democracia. Beleza? Crise econômica, crise social, crise política. Assim, pessoal, o último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, guarda esse nome, tá? Este cara, então, ele entra ali, né, como o último presidente, justamente porque é ele que vai encerrar a União Soviética. Ele é o presidente que assumiu ali em 1985 a União Soviética e ele vem trazendo uma série de reformas que, na cabeça dele, era justamente para tentar salvar a União Soviética desta crise. Crise de desabastecimento, crise social, crise política, tudo bem? E também, né, tentar resolver os problemas em relação a esses gastos todos que a União Soviética estava tendo. Assim sendo, ele vai lançar um programa famosíssimo que é extremamente procurado pelas questões de história para responder ao fim da União Soviética. Esse programa é um nome russo, né, são dois nomes russos, tá? São chamados de Perestroika e Glasnost. Beleza? Tá? Perestroika, pessoal, seria a abertura econômica, ou seja, a União Soviética se abriria para a entrada de capitais estrangeiros e até mesmo permitir que empresas externas fossem montadas dentro da União Soviética para resolver a crise do desabastecimento. Assim sendo, o capitalismo entraria dentro da União Soviética. Bom, Glasnost vem da ideia de transparência, a abertura política. A União Soviética, então, seria mais transparente, não seria mais tão ferrenha contra as revoltas internas, permitiria a democracia dentro do seu território, seria mais esclarecida, porque isso era uma comoção muito forte das acusações que a sociedade fazia em relação ao regime soviético de serem corruptos, de serem arbitrários e antidemocráticos. O Gorbachev seria um pouco mais transparente. São dois nomes russos, né? Tem um esqueminha para você guardar. Lembra de Glasnost? Você pode usar o inglês glass. Glass significa vidro, transparência. Isolou um, o outro só pode ser abertura econômica. É muito importante pensar, pessoal, que a União Soviética também estava bebendo de uma iniciativa que a China vinha fazendo. Nesse ponto, a China, em 1976, um pouco antes da União Soviética, já estava fazendo uma abertura econômica. É aí o presidente Deng Xiaoping. Xiaoping na China, substituindo depois lá, né, o grande líder chinês Mao Tse-tung, ele já implementava uma abertura econômica. Essa China híbrida que você conhece hoje, que é meia estadista e meia privada, né? Então a China já vinha fazendo uma abertura econômica com Deng Xiaoping, que vai fazer da China um grande sucesso depois, lá nos anos 2000 para os anos 2010, a grande China econômica. A China fez a sua abertura em 76. A União Soviética acompanhou esse processo, fazendo a sua abertura econômica chamada de perestroika. A diferença entre a China e a União Soviética, pessoal, é que a União Soviética faz abertura política. A China não. A China não tem abertura política. Ela é comandada pelo Partido Único Comunista Chinês. Olha só que evento interessante. Em 1989, acompanhando, né, seus pacotes de reformas, o Mikhail Gorbachev fora visitar a China em 1989. Aliás, o Gorbachev, né, também visitou os Estados Unidos. Tem lá, né, uma visita clássica aos Estados Unidos por parte do Gorbachev, onde ele conheceu lá o presidente Richard Nixon, americano, e o Richard Nixon fez até uma brincadeira, dizendo, olha, ele sorri, falando que o Gorbachev sorria porque os russos eram frios, né, aquela antiga União Soviética. Beleza, quando o Gorbachev
foi visitar a China, era conhecido que o Gorbachev, na União Soviética, estava fazendo abertura política. E os chineses queriam também abertura política. E aconteceu um evento em 1989, conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Olha, Massacre da Praça da Paz Celestial. Estudantes e trabalhadores chineses foram protestar contra o governo chinês, porque queria que o governo chinês também fizesse a abertura política, que era o que a União Soviética vinha fazendo. E o governo chinês, então, respondeu com tanque de guerra nos estudantes. Virou um massacre, ali chamado Massacre da Praça da Paz Celestial. Então, de novo, comigo. Olha só, China fez a abertura econômica, mas não fez a abertura política. A União Soviética fez a abertura econômica e política. E o resultado dessas reformas do Gorbachev, pessoal, é justamente isso. Ele achava que ia dar certo, deu o contrário. Olha só essa parte da lousa, a saída das repúblicas soviéticas da União Soviética. Porque se você dá abertura política para esses caras, eles escolheram sair, eles escolheram se deslocar do capitalismo, do socialismo para o capitalismo. Então você guarda aqui, houve uma fragmentação da União Soviética. Uma a uma, as repúblicas foram saindo. Lembra que a União Soviética, pessoal, não é só a Rússia. A União Soviética era um país gigante de 15 repúblicas. A Rússia era uma delas. Tudo bem? Havia ali naquele período, mais ou menos, pessoal, era uma grande população, hein? 280 milhões de habitantes na União Soviética. A Rússia hoje é um dos países, aliás, é o país mais populoso da Europa, com 140 milhões de habitantes. Beleza? Então a Rússia é a maior parte da União Soviética, mas não era só. A Rússia é a União Soviética. A Rússia era uma parte da União Soviética. Nesse ponto, pessoal, né, as repúblicas foram saindo. Polônia foi saindo do bloco, aí depois houve a saída da Lituânia, Letônia, né, a Romênia. Uma a uma as repúblicas foram saindo da hora de influência da União Soviética. A União Soviética, então, pessoal, foi se fragmentando, ela implodiu, ó, a União Soviética implodiu, ela rachou. Esse racha foi formando uma espécie de união entre essas ex-repúblicas soviéticas lá no leste europeu. O nome desta união fica conhecido como a Constituição, né, dos chamados, né, Comunidades dos Estados Independentes. Estados independentes da União Soviética. Tudo bem? Eles fizeram isso para tentar se proteger dessa influência da União Soviética e seguirem o caminho deles. Ou seja, todos praticamente caminharam para o capitalismo. Beleza? Assim sendo, aliás, é muito famoso, né? A Polônia foi uma das líderes desse processo, com um líder sindical chamado Lech Walesa. O Lech Walesa, pessoal, fundou um sindicato chamado Sindicato Solidariedade, que era fora do Partido Comunista. E ele vai ser o primeiro presidente da Polônia fora da influência do Partido Comunista. Ó, que interessante. Bom, uma a uma as repúblicas foram saindo. Chegou um certo momento, pessoal, que a própria Rússia saiu. É inimaginável. A Rússia sai da União Soviética e a Rússia era a União Soviética. Que coisa estranha, né? A Rússia tinha um presidente, o primeiro presidente russo, Boris Yeltsin. É ele mesmo, aquele cara da vodka, certo? O Boris Yeltsin, ele então, né, era um presidente da Rússia. Olha que coisa estranha. Você tinha o presidente da União Soviética em Moscou, que era o Mikhail Gorbachev, e o Boris Yeltsin, presidente da Rússia. Aliás, o Boris Yeltsin, um pouquinho antes, né, de ser presidente da Rússia, ele quase fez um golpe contra o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev ficou se isolado, ele foi se isolando, foi perdendo credibilidade, força. Quando a Rússia sai da União Soviética, praticamente acaba a União Soviética. É esta a ideia. Então, beleza, você raciocinou comigo, né? A União Soviética foi ruindo, tá? As reformas do Mikhail Gorbachev levou à abertura política total e, obviamente, à entrada do capitalismo dentro do sistema comunista. E aí, então, implodiu a União Soviética. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev fez um discurso falando sobre o fim da União Soviética. Tudo bem? A bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada lá do Kremlin e foi hasteada a bandeira da Rússia. Tudo bem? Assim sendo, pessoal, o fim da União Soviética é o fim de uma era do Império Vermelho, é o fim, né, da Guerra Fria, porque acabou, agora os russos vão ser amigos,
Guarda isso, porque tem atualidade e os russos hoje não são mais amigos. Naquele período, os russos estavam amigos, tá? Beleza, galera. Para a gente fechar tudo isso, né? A gente sabe que um evento antes do fim da União Soviética é um evento muito marcante, porque foi num país extremamente importante. Aliás, eram dois países, né? Estou falando exatamente da Alemanha. Tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Em 1989, a fraqueza do governo da Alemanha Oriental comunista já se desenhava o fim, né, ali da Guerra Fria dentro da Alemanha. E todo mundo lembra que era um símbolo da Guerra Fria, lembra do conceito de cortina de ferro, lembra da materialização da cortina de ferro, qual que foi? Isso mesmo, está respondendo comigo, né? O Muro de Berlim. Em 1989 tem a queda do Muro de Berlim, aquele muro que separava a cidade da Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Nesse interim, pessoal, o governo da Berlim Oriental, capital Berlim Oriental, o governo da Alemanha Oriental já estava dizendo que ia derrubar o muro. A população ficou sabendo. Naquela época ainda não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem tinha Instagram, mas a galera fez os telefones sem fio e foi, pessoal, a população da Berlim Ocidental e Oriental, eles derrubaram o muro na paulada, no pé, na picareta. A população berlinense derrubou o muro. Isso foi um dos maiores símbolos, é um evento símbolo do fim da Guerra Fria. Pô, derrubou o muro, a população quis o fim. Neste ponto, então, pessoal, um pouquinho depois, em 89 cai o muro, em 90 as Alemanhas se unificam, ou melhor, a reunificação da Alemanha. A Alemanha Oriental e a Ocidental deixa de existir e agora só tem uma Alemanha. Beleza, tá? Esse evento símbolo é uma das marcas, um pouquinho antes da queda da União Soviética, tá? Num país importantíssimo que foi a Alemanha, tá? Bom, para a gente então deixar o fim de toda essa história e programar a nossa próxima aula sequencial, o mundo pós-Guerra Fria. O mundo bipolar acaba e agora inicia um mundo chamado multipolar. Você vai ter vários polos de influência. Para recapitular então essa aula no nosso fechamento de Guerra Fria, nós então discutimos o fim da Guerra Fria com o fim da União Soviética, as causas que levaram ao fim da União Soviética com a crise econômica, social e política, né? O Mikhail Gorbachev e as suas reformas, perestroika e glasnost, a abertura chinesa, a abertura soviética, o fim, né, a fragmentação da União Soviética com as saídas das repúblicas, a montagem da SEI, as chamadas repúblicas fora da União Soviética, e oficialmente o fim da União Soviética e também o evento símbolo chamado de a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. Então, pessoal, até a próxima aula, leiam a apostila, façam os exercícios. Até mais!